Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: Ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pedro, tu me amas? Essa é a pergunta que o Senhor faz neste Evangelho de hoje para Pedro e faz também a cada um de nós. Jesus ele insiste nessa pergunta por 3 vezes e a palavra diz que na terceira vez Pedro se entristece. Então que nós possamos lembrar que antes desse acontecimento ele havia negado o Senhor por 3 vezes naquela noite em que o prenderam antes da sua crucificação. Hoje, essa pergunta é também para cada um de nós. Tu me amas? Pergunta o Senhor. Sim, nós podemos até falar que amamos ao Senhor, que amamos o seu Evangelho. Mas, assim como Pedro, esse amor de cada um de nós, por vezes, pode ser falho, a ponto de o negar, porque muitas vezes o nosso amor pode não ser o suficiente para vivenciar aquilo que é de Deus. Frei Gilson ele diz que na prática é outra coisa, pois o amor é provado com nossas ações, com nossas atitudes diante daquilo ou daqueles que dizemos amar. Ele dá um exemplo, onde ele diz que de nada adianta o marido ou a esposa dizerem que se amam quando os mesmos muitas vezes se traem. E nem mesmo o sentimento adianta, pois a ação da pessoa diz o contrário do que se sente, do que se fala. E assim somos nós, quando dizemos muitas vezes amar o Senhor, amar o seu Evangelho. Por quê? Porque mesmo muitas vezes dizendo ou sentindo amar a Deus, mesmo assim nós continuamos no pecado. Mesmo assim, muitas vezes nós somos incapazes de renunciar àquilo que é do mundo para viver o verdadeiro e único amor, que é o amor de Deus. E sim, o nosso amor por Deus, ele é falho. Ele é limitado, como foi o de Pedro. Porém, que nós também possamos imaginar e ver que a Pedro o Senhor confiou o seu rebanho. Mesmo tendo ele o traído, tendo o negado aquela noite, o Senhor sabia que Pedro era capaz de amar, que Pedro era capaz de assumir aquela missão a qual ele o confiou. E assim o Senhor também a confia a cada um de nós, a missão de evangelizar, a missão de anunciar e salvar almas, a missão também de amá-lo sobre todas as coisas, que esse é o primeiro passo, E não somente amá-lo, mas amar a sua palavra e vivê-la, viver os seus ensinamentos e amar também
ao próximo. Porém, o que nós estamos fazendo para demonstrar ou provar esse amor? Se nós não estamos fazendo ainda nada que possa provar o nosso amor a Deus, que nós possamos iniciar hoje, pensando em algo que nós possamos viver verdadeiramente, para que seja do agrado do Senhor. Por fim, Pedro, ele tanto elevou seu amor ao Senhor, diz, os estudos, que ele morreu numa cruz de cabeça para baixo, pois ele não se achou digno de morrer como o Senhor. Ou seja, Pedro, ele deveria ter sido crucificado como foi Jesus, mas como ele não se achou-se digno de morrer como Salvador, ele pediu que fosse ao menos de cabeça para baixo. Então Pedro, ele amou tanto o Senhor que foi capaz de dar a sua própria vida em amor a ele, em amor à sua missão de evangelização. É que neste dia nós possamos pedir o dom de saber amar, mas saber amar não somente com palavras ou sentimentos, mas de prática ao que dizemos e sentimos. Esse é o verdadeiro amor, o amor que vem pela palavra, pelo sentimento, mas principalmente pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, aquilo ou aqueles a que dizemos amar. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.